Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa 8ª aula de Hermenêutica 1 e 2. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. A paz, pastor. Amém. Boa noite. Boa noite, graça e paz. Graças a Deus, pastor. É com muita alegria que estamos chegando aqui ao final de mais um módulo. Hoje é a 8ª aula, nós teremos a 9ª, a 10ª e, nesse caso, nessa turma, teremos a 11ª também. No ano de 2022, nós fizemos também esse módulo com o pastor Dione e com o irmão Evandilson, e naqueles dias nós utilizamos 10 aulas. Cada turma tem uma demanda, tem uma necessidade, e graças a Deus entraram bastantes alunos. Então, em virtude dessa nova dinâmica, e até mesmo para que os irmãos possam estar assimilando muito bem esse tema que é tão importante, que é o tema da hermenêutica, a gente, nessa turma, estaremos fazendo 11 encontros, tá bom? Então, com muita alegria que estamos aqui, e hoje, para a glória do Senhor, nós estaremos começando esse livro, que é o livro de Princípios de Interpretação Bíblica do Louis Berkhof. Acabamos de estudar o livro de hermenêutica, inclusive eu já encomendei, chegou o meu novo, zerado, eu tinha emprestado para algum aluno essa minha nova edição, e o aluno tomou posse da bênção e não devolveu para o pastor. E hoje nós estaremos, então, aqui iniciando o Louis Berkhof. Deixa eu até compartilhar aqui para vocês também, esse material aqui. Os irmãos podem comprar esse livro, né? Claro que essa daqui é uma edição antiga, mas existe já uma nova edição. Vocês acham na Amazon, no Mercado Livre, tá bom? Então, sabendo que a nossa aula é de hermenêutica 1 e 2, hoje nós estaremos iniciando a parte de hermenêutica 2, que, de fato, seria o estudo desse livro do Louis Berkhof, da editora Cultura Cristã, uma editora simplesmente maravilhosa. Tá bom, meus irmãos? Boa noite, minha irmã Elisângela. Seja bem-vinda, filha. Boa noite. Graça e paz a todos. E, amém. Como é costume, meus irmãos, vamos ler um texto bíblico, né? Já oramos. Quero lembrar a todos que as nossas aulas são gravadas para que os alunos possam depois reutilizar, continuem estudando sobre o tema proposto, como eu gosto de expressar, né? Nós somos ovelhas de Jesus e a ovelha rumina. O que é ruminar? É mastigar até deglutinar aquela comida, até fazer parte de absorver totalmente, né, os nutrientes da grama, no caso, né? A ovelha, ela rumina. Eu sei que para nós é um pouco estranho, mas é isso. Pode ver que nós voltamos à palavra, nós voltamos ao texto. Graças a Deus, nós meditamos no Evangelho. Tudo aquilo que vem de Deus, nós precisamos ruminar. Isso é uma função de uma ovelha. A ovelha rumina, o cachorro não. Os canídeos, né? Os cães, chacais, as hienas, que fazem parte desse grupo de animais chamado canídeos, eles não ruminam, eles engolem tudo de uma vez, né? Pode ver. O cachorro é guloso, né? Ele mal mastiga. A ovelha não, ela rumina. E por isso que nós somos chamados ovelhas de Jesus, né? Precisamos ruminar a palavra. Precisamos meditar na palavra. Precisamos ruminar a presença de Deus. Ou seja, nós precisamos absorver tudo aquilo que vem de Deus. E nós gravamos para que essas aulas realmente, em primeiro lugar, sejam úteis para vocês, os alunos. Depois, também nós gravamos para que futuros alunos em EAD possam estar utilizando cada módulo e, assim, estar utilizando esse material também como parte do currículo, para que eles possam, né, aprenderem também. É claro que eu indico sempre que os irmãos participem aqui do ao vivo, porque é diferente. Querendo ou não, as dúvidas, elas são diferentes de cada turma. A necessidade, o conhecimento de cada um é diferente. Podem ver que cada período recebemos alunos diferentes. No passado era o pastor
Dione era um pastor e o evangelista Evandilson. Hoje nós temos outros irmãos com outra dinâmica. Então, perceba, cada classe tem uma necessidade. Então, eu aconselho sempre que os alunos eles façam parte dessa aula aqui em tempo real. É online, mas é em tempo real. Mas para aqueles alunos que também não conseguem estar aqui conosco nesse horário das 7h30 até as 10h30, então a gente criou esse modelo que é para que outros irmãos espalhados onde quer que eles estejam, que falem a língua portuguesa, eles possam fazer o nosso curso em EAD. E em terceiro e último lugar também eu deixo gravado essas aulas, porque por meio delas eu não tenho dúvida que muitos irmãos piedosos vão se aprofundar nos temas, vão se aprofundar na palavra, e mesmo que nunca sejam alunos da nossa classe e nem do nosso seminário, essas aulas vão servir para eles como uma ferramenta de apoio para esclarecê-los, para tirá-los de dúvidas, de engano. Então, a gente grava por isso, né? Para que realmente o Evangelho de Jesus continue sendo expandido aí por muitas pessoas. Tá bom, meus irmãos? Então, como é costume, meus irmãos, então vamos lá, vamos ler um texto bíblico agora? Salmo 19, versículo de número 7. Salmo 19, 7. Quem achou? Eu vou compartilhar aqui na minha Bíblia em Kindle. Salmo 19, 7. Quem achou e quiser ler, fique à vontade, diferente da sua versão. Pode ler, então? Por favor. Tá, versículo 7, né? Isso. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Glória a Deus. Esse é um salmo maravilhoso de Davi, né? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Na NVI diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Testemunho do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os ingênuos. Como a nossa irmã leu, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Foi essa a sua versão, né, Beatriz? Sim, tem uma outra que também está falando, a lei do Senhor é perfeita e nos dá força, seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Bem parecida também com a tua. Bem parecida. Obrigado, filha. Amém. O que nós estamos estudando aqui, meus irmãos, nada mais é, nada menos é, do que se apropriar dessas verdades que acabamos de ler. É mergulhar na lei do Senhor, sabendo que ela é uma lei perfeita, e a nossa alma, ela será tanto revigorada quanto refrigerada. Podem ver que quem de fato tem esse zelo, esse temor e esse amor na palavra de Deus, vive e desfruta dessa verdade o tempo todo. Por quê? Porque a sua alma é revigorada, sua alma é refrigerada. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, ou seja, nós podemos confiar no caráter de Deus. Vale a pena. E ao mergulharmos nessa matéria que é de hermenêutica, o que se destaca nela não é a sabedoria de um pastor, de um professor, de um livro clássico, como estamos estudando aqui, vários livros clássicos, mas o que nós estamos aqui fazendo com todo esse material, nada mais é do que aprender a confiar no caráter de Deus. É aprender a ler a Bíblia da forma em que Deus deixou, e da mesma forma com que aqueles homens foram abençoados no momento que Deus transmitia aquela mensagem, e eles se apropriaram dessa palavra, ora sendo boca de Deus, aqueles que realmente recebiam a profecia, e ora sendo o povo que estava sendo abençoado pelos profetas. Em outras palavras, o que acontece? Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Eles se apropriavam disso, eles caminhavam nessa verdade, e eles se tornaram cada dia mais sábios,
Para quê? Para conduzir a vida deles, a família, para eles chegarem ao céu, que é o grande objetivo nosso. E o desejo do meu coração é que essa matéria ela seja tudo isso na nossa vida, que ela possa nos aproximar do Senhor, que ela possa nos aproximar da palavra do Senhor e que nós possamos temer a Deus de todo o nosso coração e que a gente possa confiar no caráter do Senhor a cada momento e assim que a gente possa também ser agraciado de uma forma onde os simples sejam agraciados por Deus com a sabedoria do Altíssimo. Tá bom? Meus irmãos e minhas irmãs, amém? Deixa essa breve reflexão e vamos agora, então, para o terceiro slide, que o terceiro slide começa a trabalhar em cima do livro-texto, né? Então, a gente vai agora trabalhar em cima desse livro-texto. Só para eu dar uma síntese aqui, bem rapidamente com vocês, vou compartilhar aqui, rapidamente, aqui, o material do Luiz Berkoff, só para vocês se situarem, né? Esse material do Luiz Berkoff, ele é dividido, eu vou mostrar aqui para vocês, em algumas partes. Eu vou compartilhar aqui alguns PDFs com vocês. Como eu gosto sempre de dizer, meus irmãos, comprem as obras originais, né? Podem ver que aqui eu acabo de adquirir, né? Mais uma vez, inclusive eu nem tirei da capa ainda, está com o papel. Preciso abrir. Eu gosto de, sempre que estudamos um material, a gente utiliza os livros, eu recomendo sempre para que compremos as obras originais. Somente quando aquelas obras originais não tem mais, que foi por alguma questão de edição, já pararam de fazer as impressões, e então aí é onde a gente tenta mudar de obra, etc. e tal. E aqui, durante as aulas, a gente utiliza alguns PDFs, algum material, algum scanner, apenas para realmente lermos em classe e fazermos aqui um apontamento em classe. Inclusive, o próprio livro do Nund e do Luiz Berkoff, eu procurei para ver se tinha em Kindle, porque eu gosto muito também do material em Kindle, que é o material digital, porque ajuda muito também aqui nesse momento, né? Então, a gente utiliza desses materiais como um auxílio, tá bom, meus irmãos? Então, só para mostrar para vocês aqui rapidamente, o livro do Berkoff, agora a gente vai estar estudando daqui em diante, nessas últimas 4 aulas, esse material, que se resume nisso daqui, ó. Vamos ter uma breve introdução, mostrando a importância da interpretação bíblica. Depois teremos aqui a história dos princípios hermenêuticos entre os judeus. Opa, olha que interessante. Hoje a gente vai começar a trabalhar esse assunto. Pode ver que os próprios judeus receberam a revelação de Deus. A Bíblia não foi dada desde o início para Abraão, depois vem para Isaac, Jacó, e depois não começa a revelação a ser escrita com Moisés. Logo, a palavra de Deus, ela é um livro que nasce aonde? No próprio povo hebreu. Enquanto ela está sendo revelada ao longo dos séculos, olha que interessante. Cada grupo que recebia a palavra de Deus, qual era a sua tarefa logo na sequência? Era pegar aquela palavra que tinha vindo de Deus e colocar em prática. Lembra que Moisés escreve um livro chamado Levítico? Qual é a síntese do livro de Levítico? Vocês lembram? Qual é a síntese do livro de Levítico? Que é para orientar o trabalho dos levitas, não tem? Exatamente. É um livro cerimonial onde Moisés conduz os sacerdotes e os levitas, que eram os pastores de Israel. Pode ver que ele é um livro totalmente repleto de leis. Leis acerca da lepra, leis acerca do fluxo de sangue, leis acerca dos dízimos, leis acerca dos sacrifícios, das ofertas, das purificações, dos dias santos, e é um livro até num primeiro momento um pouco pesado, porque a gente fala assim, meu Deus, mas quanta lei! Mas eram leis cerimoniais, leis que faziam com que aquele povo que estava no deserto agora
aprendesse a adorar a Deus. Aí eu digo para vocês, então o que faziam os sacerdotes, o que faziam os levitas? Eles estudavam a Bíblia e ensinavam para o povo. Irmão, não era todo dia que Moisés chegava lá e falava, opa, agora eu tenho uma palavra para vocês agora. Era quando Deus queria. Vocês têm que lembrar que o povo ficou no deserto com Moisés 40 anos. Então foram nesses 40 anos que nascem esses 5 primeiros livros de Moisés. Então percebam que no dia a dia, o que os sacerdotes ali, Arão, os demais filhos de Arão e os outros que estavam ali ajudando Moisés faziam? Eles pegavam os textos sagrados e eles interpretavam, e eles aplicavam. E depois que eles conquistam Canaã, a mesma coisa. E quando eles conquistam Canaã com Josué? Conquistam Canaã, passam-se mais 300 anos, são o período dos juízes, e o que eles faziam naqueles 300 a 350 anos, que foi o livro de Juízes? Porque eu não sei se vocês sabem, o livro de Juízes na Bíblia de vocês, ele tem um período de aproximadamente, a história é a síntese de 300 a 350 anos. Então, como que o povo de Deus vivia naqueles dias? Eles pegavam a Bíblia, os escritos de Moisés, todas aquelas partes sagradas, e iam aplicando, como adorar a Deus, como fazer a obra de Deus. Então, percebam, há uma interpretação que sempre existiu entre os judeus. É que no Velho Testamento a revelação está sendo dada in loco. Mas logo depois que Deus conclui com Malaquias, que é o último profeta, nós temos entre Malaquias até o nascimento de Jesus também um período chamado período interbíblico, que é por volta de 300 anos. Então, o que o povo fazia nesse período? Eles interpretavam todo o Velho Testamento. Ou seja, havia uma maneira de se ler ou de se interpretar a Bíblia também, tanto no Velho Testamento quanto ali nesse período. Então, percebam, como que era o princípio da hermenêutica entre os judeus? A gente vai ver. Aí depois, olha só, capítulo 3 do livro do Berkhof, a história dos princípios hermenêuticos na igreja. Opa, pera lá, pastor, então, agora já vem o Novo Testamento, vem Jesus, os apóstolos, eles são canais de Deus para agora receberem a última revelação, que é o Novo Testamento. Os apóstolos daquela igreja primitiva recebem todo o Novo Testamento, e ali, logo que eles recebem o Novo Testamento, olha que interessante, irmãos, muitas vezes a gente acha assim, que Jesus e os apóstolos, quando ele estava lá no Sermão do Monte, Jesus sentava lá no Sermão do Monte e dizia assim, abra aí Mateus. Tinha Mateus nos dias de Jesus? Não tinha Mateus. Mateus estava sendo chamado para se tornar um discípulo, um apóstolo, entendeu? Então, a igreja primitiva, esses 100 primeiros anos, foram os anos em que eles recebem o Novo Testamento. Olha que interessante, o Novo Testamento vai acontecendo na história. E aí Deus vai usando Marcos, vai usando Mateus, vai usando João, vai usando Lucas, vai usando Paulo, Pedro, João, e aí o Novo Testamento vai sendo revelado pelo Espírito Santo a esses homens. E agora a igreja já tem, então, o Velho Testamento e tem o Novo Testamento. E o evangelho vai chegando em outros povos. E aí entra essa história, ó, história dos princípios hermenêuticos na igreja. Então, o que acontece? Logo depois que eles recebem o Novo Testamento, a próxima geração, como que eles interpretavam a Bíblia? Aí por isso que vem aqui, ó, período de interpretação, ou princípios hermenêuticos do período patrístico, na Idade Média, na Reforma, no período do confessionalismo, e agora período crítico histórico. Então perceba que a partir de hoje a gente vai estudar essa parte aqui bem profunda, como que os judeus interpretavam, como que a igreja primitiva interpretava, como que a história da igreja interpretou. É óbvio, irmãos, que nós estaremos olhando aqui com os óculos da hermenêutica. Então a gente não vai fazer aqui um conglomerado da história eclesiástica, porque só para vocês terem uma ideia, no ano passado nós tivemos 2 módulos, que é a História Eclesiástica 1 e História Eclesiástica 2. Aí a gente só estudou só a história da igreja. Estudamos os primeiros 500 anos,
História Eclesiástica 1, e História Eclesiástica 2, os próximos 1000 anos. Aí fechamos. Hoje nós estaremos só citando como a igreja primitiva, o período da patrística, o período da Idade Média, da Reforma, como que eles interpretavam. Vai ser uma síntese, tá, meus irmãos? Tá bom? Tudo bem até aí? Estão entendendo? Eu estou dando essa explicação aqui de início para vocês se situarem que a abordagem do Lund e do Nelson é diferente da abordagem do Berkhoff, tá bom? Lembra que eu disse nas minhas primeiras aulas, meus irmãos, existiram grandes hermeneutas na história. Então, cada um vai ter uma abordagem. Então, são abordagens diferentes. Não existe aquele que é melhor ou pior. Um completa o outro. Por isso que eles são clássicos, tá bom? E só para o nosso irmão Diego, que está começando, né? Nós estaremos também pegando emprestado algum material aqui do Como Estudar e Interpretar a Bíblia, do Raimundo F. de Oliveira. Estaremos também utilizando um pouco do material A Interpretação Bíblica do Roy Zuck, e também o clássico, que é um dos melhores livros do tema, que é A Espiral Hermenêutica, né, do Grant R. Osborne, que é um dos melhores. Só que esse livro aqui tem quase 1000 páginas, por isso que a gente não utiliza ele na aula, tá bom, meus irmãos? Mas a gente está utilizando um pouquinho de cada um desses livros. Então, aí depois, no capítulo 4, aí vem, concepção correta da Bíblia, objeto da hermenêutica sagrada. Aí aqui a gente vai fazer uma breve pincelada, olha só, uma breve pincelada nesses temas, né? Mostrando a inspiração da Bíblia, a unidade e diversidade da Bíblia, a unidade do sentido da Escritura, os estilos da Escritura e o ponto de vista exegético. Aqui a gente só vai dar uma pincelada nessa parte, tá? Agora perceba, olha só, hoje em dia a gente está sofrendo muito em cima desse ponto? Estão querendo reinterpretar a Bíblia ou não? Estão entendendo, meus irmãos? Olha o perigo aí. E aí, por último, o livro vai trabalhar aqui nesse ponto, que é a interpretação gramatical, aí depois vem a interpretação histórica e a interpretação teológica. Lembrando aos meus irmãos que a nossa hermenêutica ela é considerada histórica, gramatical e teológica. E aí a gente fecha o módulo, tá bom? E juntamente com esse material a gente vai estar trabalhando bastante nesses outros que eu mostrei para vocês. Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Não. Tá, joia. Então, vamos agora aqui, então, para a segunda parte dos nossos slides. Esses slides, irmãos, eu passo sempre também para vocês, né? Quem não tem, me pergunte, porque eu coloco sempre no grupo, tá? Esse slide eu coloco no grupo, para que seja útil para todos nós, tá bom? Então, meus irmãos, vamos agora, então, aqui, ler os slides. Em cima dos slides, depois da leitura dos slides, a gente vai estar indo para o livro, tá? Então, agora eu vou compartilhar aqui com vocês o slide. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Irmã Beatriz, tenha bondade, leia para nós, né? História dos princípios hermenêuticos. Joia. Pode continuar? Por que estudar os períodos da história da hermenêutica? Compreender a visão predominante com respeito às escrituras, aprender com os erros e acertos das escolas da hermenêutica na história, conhecer o método de interpretação prevalecente hoje. Joia. Então, aqui ele faz uma pergunta, né? O nosso irmão que criou esse slide, professor do STBnet, por que estudar os períodos da história? Qual é a importância, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. A igreja cristã, tá? Teve períodos que ela errou na sua interpretação? O que vocês acham? Sim, acho que sim. Sim. Então, Beatriz, diante dos erros, qual foi um dos maiores erros da história da igreja do cristianismo, nesses 2000 anos?
Eu acho que foi ali na Idade Média, né? Quando só um grupo de pessoas que podia interpretar e era o que eles falassem, pronto, acabou, porque as pessoas não sabiam nem ler. Exato, Fia. Obrigado. Você falou com bastante clareza. Exatamente. Percebam, irmãos, esse período da Idade Média pode parecer pouca coisa, porque afinal de contas estamos aqui, para a gente é muito tranquilo, mas esse período da Idade Média foi um período muito, muito, mas muito terrível. A igreja ela nasce num contexto maravilhoso, ela cresce, ganha o mundo. Depois, o Império Romano faz com que o cristianismo se torne a religião oficial. Num primeiro momento, parece que isso foi maravilhoso, porque até um tempo atrás havia perseguição, agora cessam a perseguição. Só que agora a igreja começa a ter outros problemas. Qual é o problema? A união entre a política e a união da religião, aonde o imperador ou o rei tomava proveito do que? Da fé. E ali começa, então, a entrar muitas coisas erradas, juntamente com o paganismo, juntamente com práticas e com credos estranhos à página da Bíblia. Percebam? Então, a gente vai estudar o período da história, porque na história houve erro, e o erro foi de interpretação. Eu vou fazer um desenho bem simples aqui, né, irmãos? Como se o cristianismo, Jesus, ele, vamos dizer assim, né? Nós sabemos disso, ele é a pedra angular. Ele é a pedra angular, né? Ele é a pedra chamada pedra de esquina, né? Mas eu vou ilustrar aqui de uma forma bem rústica, né? Então, o cristianismo começa, e eu estou ilustrando aqui com esse desenho, mais ou menos como se fosse Jesus, ele é essa pedra, como um tijolo aqui, divino. E aí o cristianismo ele começa a ser fundamentado logo no início em cima dessa base. E vai passando séculos. E de repente, irmãos, lá para o terceiro século, na realidade, no começo do quarto século, aí já começam algumas práticas meio estranhas. E de repente, a união da igreja e do Estado. E quando vai ver, meus irmãos, vai se tornando uma coisa mais ou menos assim. Ou seja, vai tornando. E aí começa, por exemplo, a ter apoios, né? Porque já que não é a verdadeira fé, você precisa de colocar alguns apoios, né? Porque se você não tem a base, você tem que ter apoio. Perceba, olha de onde ele saiu e para onde ele foi, entendeu? Foi isso que aconteceu. A Igreja Católica, irmãos, até o quinto século, não tinha adoração aos ídolos. Começou de uma forma muito sutil, destacando Maria, Maria como uma pessoa santa, e de repente começaram então a fazer orações a Maria, pronto. Aí de Maria, aí já foi para os demais santos, e o negócio degringolou. Percebam, o que a reforma protestante fez, irmão? A reforma protestante fez literalmente isso. Ela vem e ela traz de volta o quê? Ela literalmente faz isso. Ela fala, não, quem foi o nosso fundamento? Nosso fundamento não é Jesus? Então vamos continuar edificando aqui, ó, sobre esse princípio, sobre essa base. Tudo que é isso daqui, tudo que não é de Jesus, vamos descartar, vamos riscar do nosso mapa, porque isso não pode. Então a reforma protestante trouxe para o eixo. Está entendendo? É um desenho muito simples, muito rústico aqui, mas que explica bastante essa fase. Então a gente vai estudar para a gente compreender, para a gente aprender com os acertos da história e também para a gente ficar com os olhos abertos sobre os erros. E hoje a gente vai chegar e como que nós temos a nossa base de interpretação. Como eu disse para vocês, né? Hoje, nós, igrejas sérias, igrejas bíblicas, elas têm a base que é histórica, gramatical e teológica. A nossa exegese, a nossa interpretação, a nossa hermenêutica é baseada nisso, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Nenhuma novidade? Então, Beatriz, continue para a gente, filha, por gentileza. Agora a gente vai entrar um pouquinho na interpretação entre os judeus, tá bom? Interpretação entre os judeus. 1. Os judeus palestinos, literalistas e tradição.
Aspectos gerais. O surgimento do escribismo bíblico no período pós-exílio. Esdras, né, Neemias, capítulo 8, versículo 1 a 4. A escola de Hillel, 70 a.C., ano Isso. 70 a.C. e 10 depois de Cristo. Os judeus palestinienses interpretavam as escrituras na forma literal, seguindo o rabino de Jerusalém, Hillel, e suas regras hermenêuticas. Deixa eu dar uma explicação aqui. Eu sei que, irmãos, como eu já disse para vocês, por isso que eu tenho ido com muita cautela, né? Principalmente os irmãos que estão entrando agora na aula, estão se familiarizando com a teologia. Essa matéria é uma matéria, como eu menciono por várias vezes, ela não é somente a coluna vertebral, mas ela é a medula que vai na coluna vertebral, ou seja, ela é de uma importância imensa. Então, aqui, o que o autor, né, se os irmãos que já têm o livro-texto, a gente vai voltar lá, tá? A gente vai estudar, a gente vai pincelar o livro de uma forma mais detalhada já já. Eu quero primeiro ler esses slides para depois a gente mergulhar no livro, tá bom? Mas só dando uma síntese aqui já de início, o que acontecia entre os judeus palestinos? Eles interpretavam a Bíblia de forma, como está aqui, ó, literal. Como assim, pastor? Eles interpretavam a Bíblia dando essa ideia, o que a Bíblia de fato diz. O que ela diz? É a festa da Páscoa? É a festa da Páscoa. Eles não tentavam espiritualizar. Vocês já ouviram falar sobre uma teoria que é a teoria da Cabala, que seria um tipo de leitura bíblica de certos rabinos e judeus? Quem já ouviu falar? Não? A irmã já ouviu, né? Então, percebam que entre os judeus, assim como entre qualquer grupo religioso, eles têm as suas maneiras de fazer as suas interpretações. Então, entre os judeus, na antiguidade, eles também sofreram um pouco. Quando a gente pensa, irmãos, vamos voltar um pouco aqui para os dias de Esdras e Neemias. Quais eram o que estava acontecendo nos dias de Esdras e Neemias? Eles estavam voltando da onde? Lembram? Era da Babilônia? Exatamente. Eles estavam voltando do cativeiro de 70 anos da Babilônia, lembra? Eles estavam regressando. Regressando aonde? Regressando a Jerusalém. Num primeiro momento, Zorobabel, Josué, o sacerdote, e o governador Zorobabel, eles vão para Jerusalém e lá recebem a autorização do imperador para reconstruir o templo. O templo começa a ser reerguido, houve várias objeções, várias lutas, o templo ficou paralisado na sua construção, porque vocês lembram que quando veio o cativeiro babilônico, o templo de Salomão foi destruído e os palácios arruinados. Só sobraram ruínas. Muitos morreram, muitos foram dispersos e uma quantidade bem significativa de judeus foi levada para a Babilônia, ficou um povinho muito pequeno lá na Palestina, em Israel, em Canaã. E o que acontece? Depois de 70 anos, eles voltam. Quando eles voltam, eles veem as ruínas. Zorobabel e Josué recebem do rei a autorização de reconstruir o templo começa a ser reconstruído, os inimigos se levantam, não queriam que o templo fosse reerguido, fica paralisado essa construção durante muitos anos, Deus levanta profetas, e entre eles é o profeta Zacarias, e eles são boca de Deus ali para reconstruir o templo. Eles se animam, conclui a reconstrução do templo, passam-se por volta de 70 anos, é quando vem agora, aí nesse período, inclusive de Zacarias, logo na sequência vem Esdras, e depois passa um período de quase 70 anos, quando Neemias volta para reconstruir agora as muralhas. Percebam, quando a gente lê Esdras e Neemias, parece que foi uma coisa atrás da outra, não?
constrói o templo e depois constrói a muralha. Não, passa-se um período longo, de praticamente 100 anos. O que acontece, irmãos? Quando aqui surge Esdras, a Bíblia já menciona que ele era um escriba. O que era o escriba, irmãos? O que vocês acham que é o escriba? Vamos lá. O que era o escriba? Que escrevia? Exatamente, ele era aquele servo de Deus treinado, aonde a função dele era o quê? Pegar a palavra de Deus e reescrever. Aí você diz assim, pastor, isso daí meu filho faz. Tá bom, seu filho faz no livro de escola. Mas agora a gente não está falando que é um livro de escola. Porque se o seu filho fizer uma cópia de um texto errado e passar para os amiguinhos, ele vai tirar só uma nota menor, ou quem sabe vai repetir de ano. Mas e se um irmão escrevesse a Bíblia de forma errada? Estaria criando uma palavra errada? Ou seja, aquilo que era a palavra de Deus revelada, agora foi alterada. Então, entre os judeus, o escribismo era uma coisa muito séria, irmãos. Então, dentro da escola do rabinato, e principalmente dos sacerdotes, alguns jovens que eram muito aplicados na leitura e eram muito atenciosos e dominavam essa questão das letras e da grafia, eles escreviam. Então, eles pegavam todos os rolos do Velho Testamento e iam fazendo livros por livros. Irmãos, hoje nós temos a imprensa, hoje nós temos impressora, mas há 50 anos atrás, a gente não tinha impressora, lembra? Tinha máquina de escrever e olhe lá. Antes da máquina de escrever, eram gráficas. Para se ter um livro, precisava vir de uma gráfica. E antes da invenção da gráfica, com Gutenberg, era como? Era tudo manual. Podem ver que a invenção da escrita, da gráfica, é em 1500, com Gutenberg. Em outras palavras, antes disso, tudo que se tinha de literatura era manual, numa faculdade, entre os filósofos, entre os médicos e entre as religiões, e não era diferente entre o povo de Deus. Então, o que aconteceu? Eles foram lá para a Babilônia, lá levaram os textos sagrados para a Babilônia. Agora eles estavam voltando da Babilônia. Então, agora Esdras, ele era um escriba. E por ele ser um escriba, irmãos, imagina, quem escreve sempre com muito zelo, com muita atenção, acaba o quê? Aprendendo. Então, ele era uma dessas pessoas que conhecia muito a palavra de Deus. Então, perceba aqui, o surgimento do escribismo bíblico nasce no período pós-exílico, com Esdras. Esdras 8, 1 e 4. Vou compartilhar o texto aqui com vocês, da minha Bíblia, e a gente vai ler esses dois versículos. Olha só. 1 e 4. Esdras. Opa, só um segundinho. Neemias 8, 1 e o 4. Olha só. Então todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor lhe tinha ordenado a Israel. E o que Esdras faz? Esdras, então, versículo 4. Esdras, o escriba, ficava em pé sobre um estrado de madeira, que fizeram para esse fim, e estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E vou ler o 5. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu amém, amém. Inclinando-se, adoravam ao Senhor com os rostos em terras. E aí, aqui é um texto maravilhoso, meus irmãos, onde ele lê a Bíblia por horas, e o povo fica muito feliz. Então percebam que o escribismo nasce aonde? Nasce lá na Babilônia. Agora olha que interessante, irmãos. Lembra que os judeus se vangloriavam? Nós temos o templo é a morada de Deus. E o que Deus fez com o templo?
que Deus fez? Derrubou, né? Derrubou. E levou o seu povo eleito aonde? Para a Babilônia, como cativo. Eu te digo agora, vamos lá, vamos fazer uma aplicação aqui. Deus está preocupado com as paredes da nossa igreja? Deus está preocupado com o nosso caixa bancário? Deus está preocupado com nossos prédios? Perceba, irmãos. Quando nós pecamos contra a palavra de Deus, Deus, ele dá um jeito de nos educar. Então perceba que aqui a gente está lendo uma história onde o povo lá na Babilônia voltou a adorar a Deus. Só um dado aqui para vocês. Até Nabucodonosor, o povo de Deus sempre flertou com a idolatria. Depois da Babilônia, os judeus nunca mais flertaram com a idolatria. O castigo da Babilônia foi um castigo tão severo no povo judeu que, da partir daquele dia em diante, eles nunca mais quiseram saber de nenhuma adoraçãozinha, nenhum poste ídolo. Porque antes da Babilônia, dependia do rei, eles ainda se enveredavam por algo errado. Se o rei era piedoso, não, eles temiam a Deus. Mas se o rei era meia boca, eles adoravam os postes ídolos. Lembra? O Velho Testamento não é assim, irmãos? É cheio de altos e baixos. Ou seja, Deus é paciente antes de castigar. Mas Deus precisou castigar o seu povo para que eles aprendessem. E eles aprendem. Agora, olha só. O templo foi destruído, mas lá na Babilônia eles aprenderam a adorar a Deus sem templo. Olha que mistério, não? Guarda isso, hein, irmãos? Lá na Babilônia, eles aprenderam a adorar a Deus sem templo, sem sacrifício, sem liturgia. Agora eles regressam. E agora, então, eles restauram o templo. E a glória da segunda casa se tornou maior do que a primeira. Por quê? Porque eles agora aprenderam. Então, desde Esdras até na conclusão do último profeta, que é Malaquias, a gente vê que eles tinham, sim, o quê? Uma maneira de fazer as suas interpretações. É claro, irmãos, como eu disse para vocês, nos últimos 300 anos, até o nascimento de Jesus, que é no ano 0, eles tiveram algumas inclinações erradas. E aí surge esse tal de Hilel. Hilel era um dos antepassados de Gamaliel. Lembra no Novo Testamento, Gamaliel? Gamaliel era um dos descendentes de Hilel. Hilel era um grande hermeneuta, era um grande judeu que interpretava a Bíblia. E qual que era a maneira que ele interpretava? Geralmente de forma literal. Aí eu te pergunto, mas por que, pastor? Nesses últimos 300 anos aqui, será que os judeus também começaram com algumas interpretações meia torta? Sim, irmãos. O que acontece historicamente nesses últimos 300 anos, antes do nascimento de Jesus, que a gente tem o nascimento de Jesus, não é no ano 0? O que acontece, irmãos, nesses últimos 300 anos? Tem a aparição do Império Grego, lembra do Império Grego? O Império Grego se levanta na Terra. E querendo ou não, o Império Grego, ele foi um império em que Alexandre ele expande o seu governo, o seu império, desculpe, e ele, querendo ou não, leva muita educação grega para todos os povos. E essa educação chega também aonde? Chega até mesmo entre os judeus. E sabe o que aconteceu com muitos sacerdotes nos dias da helenização? Porque a palavra helenização é a cultura grega agora sendo espalhada no mundo. Muitos judeus e muitos sacerdotes começaram a flertar com a filosofia grega. Então quer dizer que mesmo antes de Jesus nascer, muitos servos de Deus estavam se enveredando para caminhos políticos, caminhos também mais voltados à filosofia? Sim. E aí onde surge esse judeu. E esse judeu, ele praticamente, ele faz ele chama o povo a repensar a fé e dizer, pessoal, vocês estão muito liberais. Só para vocês terem uma ideia, nos dias da helenização, muitos sacerdotes estavam agora se dedicando à vida de atletismo, irmãos. Eles viraram atletas. Porque lembram, foi nesse período que nascem as Olimpíadas, nasce muitas coisas antigas.
E houve uma influência muito grande, ou seja, não que uma pessoa não possa praticar esporte, não é isso, irmão, mas quando um pastor dá mais atenção à vida esportiva do que ao pastorado, ele perdeu a sua essência. Então, é para eu não ser muito prolixo sobre os dados históricos, mas percebam que também nesse período foi quando houve várias coisas que o povo de Deus veio sofrendo e foram se afastando da verdadeira adoração. O templo, para vocês terem uma ideia, irmãos, o templo do Senhor nesses dias começou a ter ali práticas também pagãs, que os gregos começaram a trazer para dentro do templo e os sacerdotes acharam que isso era normal. É aí onde surge aquela história chamada a história e a revolta dos Macabeus. Vocês vão aprender com maiores detalhes quando a gente fizer a matéria Introdução ao Novo Testamento. Aí a gente vai estudar um pouco melhor esse período da história, tá bom? Tudo bem? Então, deu para entender um pouquinho que Hillel foi essa pessoa que ele vai trazer aqui a interpretação literal de volta à prática, tudo bem? E como que ele fazia, irmãos? Olha só, lê para nós aqui, Beatriz, essa parte, por favor. Ó. Como que era a maneira em que Hillel pensava? Leve e pesado, ou vice-versa. Exemplo, eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio o pecador. Em Provérbios 11:31. Aqui temos, ou seja, se X retribuição é verdadeira para Y, que é o justo, porque não seria para Z, pecador. Ou seja, aqui no nosso livro do Lund, do Nelson, nós não temos as 5 leis da hermenêutica. Temos a regra áurea e as 5 leis. Perceba que aqui Hillel e o pensamento dos judeus da Palestina, eles usavam o quê? Uma forma literal também. Aí ele usava o quê? Do leve para o pesado ou vice-versa. Perceba, irmãos, ninguém reinventa a roda. Tem vezes que é a simplicidade da Bíblia. Mas percebam, olha só como a Bíblia ela sempre vai ser tentada pelas correntes humanas, filosóficas, pelos pensamentos. Nos dias do helenismo, ou seja, nos dias da cultura grega e de toda a filosofia grega, a palavra de Deus começou a ser questionada. Pastor, mas por quê? É simples, irmãos. O que a palavra de Deus nos ensina com relação à existência de Deus? Existem quantos deuses? Só um Deus. Senhor de todos e Criador de todos. Percebam que a palavra de Deus ela não se coaduna com as culturas. Como agora vai chegar um monte de grego sábio e de repente um judeu vai começar a falar para ele que ouve Israel, o Senhor teu Deus, o único Senhor, só adorarás a ele, não adorarás a outros deuses. O que o grego falava? Não, isso daí é para você, judeu. Mas aí veio o grego e diz, não, eu tenho Zeus. Eu tenho o meu panteão grego. E aí vem um sacerdote e diz, não, mas você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa seguir o Deus de Israel. Percebam, a mensagem de Deus, ela sempre veio na contramão das culturas. Os gregos também, eu não sei se vocês sabem, irmãos, tanto os gregos quanto os romanos, ao mesmo tempo que eles eram muito cultos com relação à questão de filosofia, a questão da política, de leis, mas eles também eram muito pecadores, as casas de massagens, as relações homossexuais. Era uma prática constante entre gregos e entre romanos. Aí vem um grupo grego lá no meio dos judeus e diz, não tem problema o homem ir para uma casa de massagem e deitar-se com outro homem. Pelo contrário, isso faz parte da nossa cultura. Aí vinha um sacerdote e falava, não, a Bíblia diz relação entre macho e fêmea. E no casamento é homem e mulher. Não tem essas outras coisas, Deus abomina. Perceba, a Bíblia sempre vai na contracultura. Então, para muitos, nesse período, que eu falei que é o período chamado período interbíblico, também muitas pessoas começaram a baixar a guarda.
Lembra lá no Velho Testamento, quando o povo de Deus conquista Canaã, que Deus tinha dito, olha, não misture as vossas filhas com os vossos homens com as mulheres das cidades pagãs, porque senão elas vão corromper eles e vice-versa. Não era isso que Deus tinha dito? Porque, irmãos, Deus sempre preservou o seu povo. Então, Rileu, ele vai voltar aqui a trazer o quê? Um resgate dessa interpretação. Ou seja, vamos sair do leve e ir para o pesado ou vice-versa. Se Deus tem retribuições para o justo, Deus também terá castigos ao pecador, e vice-versa. Então, ele trazia essa interpretação literal. Eles ficavam evitando de ficar, sabe, viajando, como nós chamamos, viajando na maionese. Nós, seres humanos, sempre gostamos de tentar dar uma resposta humana para os nossos pecados, e quando um texto que era sagrado vem na nossa contramão, a gente tenta adocicar, dizendo, não, não é bem isso, né? Tá bom? Estão entendendo? Então, foi isso que ele fez naqueles dias. Por isso que ele se tornou uma pessoa muito importante na história do povo judeu. Lê a segunda analogia aqui para nós, Fê, por gentileza. Analogia a partir de outra passagem. Uma analogia feita entre dois textos separados, baseados em uma semelhança de expressão, palavra ou raiz léxica. Exemplo, em 1 Samuel 10, 1 e em Juízes, capítulo 13, versículo 10. Logo, ambos eram nazireus. Esses exemplos aqui estão errados, tá? Aqui não é que o exemplo, a citação está certa, mas a referência aqui é 1 Samuel 1:11 e Juízes 13:7, tá bom? Só estou dando a construção correta. 1 Samuel 1 fala sobre o nascimento de Samuel, quando Ana ora, e diz, se o Senhor me der esse filho, ele vai ser consagrado ao Senhor, e não se passará nenhuma navalha na sua cabeça. Logo, o texto ali em 1 Samuel não fala que ele era um nazireu, mas pela referência, ou seja, pela analogia e comparação a outra passagem, nós entendemos que sim. Já quando Deus separa agora Sansão é diferente, porque Deus se revela aos pais de Sansão e diz para os pais de Sansão que aquele garoto seria um nazireu desde o seu ventre. Então, perceba que o que era o voto do nazireado, né? Era um voto onde a pessoa não raspava a cabeça e a barba, e eles não consumiam nada do fruto da videira. Então, geralmente, quem fazia o voto de nazireu, né, eles tinham que respeitar esses critérios. Então, percebam que aqui, qual é a lei do Nelson e do Lund que nos faz lembrar essa analogia a partir de outra passagem? Lembram da quinta regra? Paralelos de ideias, paralelos de palavras e paralelos de ensinos gerais. Lembram disso? Sim. Pois é, aqui, ó. Não é a quinta regra do Nelson? É a quinta regra. Só que aqui ele não chama de quinta regra. Lembra que eu disse que não existe uma fórmula secreta, irmãos? O importante é você interpretar corretamente, né? Pode ver que aqui, ó, uma analogia é feita entre dois textos separados. Então, com base no texto de 1 Samuel e de Juízes, a gente entende que é o voto de Nazireu, pela construção. Tudo bem até aí? Você vê, ó, então, do leve para o pesado, uma analogia a partir de outra passagem, e aqui, ó, inferência do geral para o especial. Leia para nós aqui. Por favor, Beatriz. Inferência do geral para o especial. Uma passagem explícita serve de regra para outras passagens semelhantes. Exemplo, Hebreus 9, 11 ao 22, em Êxodo 24, 8 e em Jeremias 31, do 31 ao 34. Joia. Então, também, mais ou menos a mesma coisa, né? A gente agora começa também a pegar textos paralelos. Perceba, o que o Rileu fez, o que o Lund fez, não é nem um pouco diferente.
pastor, eu quero um dia escrever um livro, eu quero criar as regras. Meu irmão, desde que você faça uma leitura adequada da Bíblia, não tem problema. Chame você como você quiser chamar. Tá bom até aí? Tudo bem? Tá tranquilo? Então, deixa eu só mudar aqui o slide. Eu vou parar aqui nesse ponto, que já está dando a nossa... já deu tempo, irmãos, ó. Então, eu vou parar aqui mesmo. Eu vou parar aqui os judeus palestinos, tá bom? Só para a gente poder pontuar. E agora, logo na segunda aula, a gente vai para os judeus alexandrinos, os alegoristas. Então, a gente vai, no próximo bloco, trabalhar em cima disso. Tudo bem, meus irmãos? Tá dando para entender? Esse material, no começo, ele acaba sendo um pouquinho mais complicado, porque ele tem uma linguagem um pouco mais técnica. Mas o que eu digo para vocês e insisto? Assim como o Lund e o Nelson, você começa a lê-lo e parece que a leitura ele é difícil, aí depois você insiste e começa a compreender, é a mesma coisa para o Louis Bekoff. Por quê? Porque ele tem uma linguagem também um pouco mais técnica, mas a gente vai insistindo na leitura e começa a compreender, e começa a assimilar melhor. No futuro, quando vocês tiverem aulas de história eclesiásticas, introdução ao Novo Testamento, vocês vão compreender um pouco esse pano de fundo histórico melhor. Por enquanto, eu não vou jogar muita informação para não confundir a cabeça de vocês, até porque, qual é a proposta agora, irmãos? A proposta agora é literalmente aprender a interpretar. E podem ver que a gente acabou de ver aqui, esse material, ó aqui. A gente acabou de ver nesse material o quê? Que havia uma leitura bíblica que pendia para onde? Para o literal. Para aquilo que é mais simples para o mais complicado. Lembra, a regra áurea do livro do Lund e do Nelson é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Primeira regra, palavras. Se fixe nas palavras, no seu sentido usual e comum. Segunda regra, qual era? Segunda regra é a frase. Olhe essas palavras no conjunto da frase. Ou seja, muito simples, nada muito rebuscado. Terceira regra, olhe agora o contexto. O texto que precede e o texto que sucede aquele versículo. Opa! Olha aí, então a gente sai da regra áurea, que a Bíblia interpreta ela própria, ou seja, ela vai trabalhar uma sinergia com ela mesma, porque ela é a palavra de Deus. Na primeira regra, a gente observa as palavras no seu sentido usual e comum, ou seja, a sua forma literal. A segunda regra, a gente olha para essas palavras agora no conjunto da frase. A terceira regra, a gente olha no contexto, ou seja, é o capítulo que fala sobre o quê? É o Sermão do Monte. Então, ali é um sermão que começa no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 7. Opa, ali é um sermão, tem um começo, tem um meio e um fim. Opa. Quarta regra, propósito do livro. Abre. O Sermão do Monte está onde? O Sermão do Monte ele está no livro de Mateus e ele está no livro de Lucas. Qual outra parte da Bíblia? Não, ele está ali. Então, perceba, a quarta regra é o propósito do livro. E a quinta regra é o paralelismo, as passagens paralelas palavras, paralelas de ideias, de ensinos gerais. Percebam, a gente vai construindo e depois vem as figuras de retórica, que nós trabalhamos na aula passada. Para quê? Para que a gente interprete bem cada uma dessas leis. Agora a gente está indo para os judeus palestinos e está dizendo o seguinte, que entre eles pensavam como? Eles tinham uma forma literal, ou seja, eles liam a Bíblia e do jeito que eles liam, eles interpretavam. E eles iam sempre do mais simples para o mais complexo, fazendo certas analogias entre palavras e fazendo ali inferências do geral para o especial. Ou seja, percebam, nenhuma novidade. Está entendendo, irmão? As coisas de Deus, elas são simples, mas elas não são simplistas. Está entendendo? Há uma grande diferença. Ser simples e ser simplista. Simples é algo que você entende e fala, entendi.
Ser simples não significa que é fácil de se fazer. Ser simplista é de qualquer jeito, é só isso tá bom, dá o restinho, o refúgio. Não. A palavra de Deus, ela tem ela nos leva a uma hermenêutica simples, sem simplismo. Ela é simples nessa ideia. A gente aprende a ler e escrever como? A gente aprende a ler e escrever no cum. A gente primeiro conhece as vogais, depois as consoantes, depois a gente monta palavras. Depois a gente monta frases. Depois a gente monta um texto. Depois a gente monta uma história. Oh, entendeu? Tão simples. Não é simples? Quem complica é a gente. E o diabo joga um tempero dele, né? Tá bom? Então, assim, tudo tranquilo até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pastor Rai, minha dúvida foi que nessa questão deles interpretarem a Bíblia, começou então só depois do exílio babilônico? Antes, então, Moisés, os sacerdotes, então eles não interpretavam. Não, eles interpretavam. É que aqui começa o período que chamamos do escribismo. Mas e antes, não tinha escribismo? Antes do período pós-babilônico, eles não escreviam a Bíblia? Escreviam também. É que aqui, querendo ou não, é como se nascesse uma escola diferenciada. É como se, imagina assim, Beatriz, antigamente era algo mais voltado aos sacerdotes e levitas. Mas agora, lá na Babilônia, vai surgindo o escribismo. Ou seja, é como se houvesse um remanejar de Deus no seu povo, dizendo, olha, eu quero que vocês preservem mais o texto sagrado. Eu quero que vocês copiem mais. Até porque, o que acontece, Beatriz? Durante muitos séculos, o povo de Deus não ia até o templo adorar a Deus? Ia. Então, por exemplo, quando alguém queria uma cópia da palavra de Deus, tinha que pedir para os sacerdotes, e ali eles faziam uma cópia. Aí mandava para um rei de uma nação, etc. e tal. Mas você concorda que os povos eles vinham até o templo para adorar? Agora Deus leva eles para a Babilônia, e lá na Babilônia nasce a sinagoga. É lá na Babilônia que nasce. E muitos judeus ficaram lá no Império agora Medo-Persa. Então, como que agora esse povo ia continuar tendo as tradições de Deus sem a revelação de Deus? Porque agora não tinha mais o templo, mas tinha sinagogas. E agora, então, nasce o escribismo, porque precisamos fazer uma cópia fiel da Bíblia para dar a quem? Aquelas sinagogas. Então, essa escola, ela se potencializa. E aí, o que acontece? Voltando à sua pergunta. Então, quer dizer que não tinha interpretação? Claro que tinha. Sempre existiu interpretação. Vou dar só um exemplo para vocês. Lembra quando Davi traz a arca de volta para Jerusalém? E que ele está ali, né, prepara o tabernáculo, e ali vem Uza, encosta na arca. O que aconteceu com Uza? Morreu. Pérez Uza, né? Roturim Uza. O que Davi... Quando a gente lê a Bíblia, é lindo, viu, irmãos? Eu tenho até uma série de mensagens que está no Spotify sobre a arca. Uma delícia essas mensagens, irmão. Depois, se um dia Deus permitir, eu quero que vire livro, né? Essa série de mensagens. Eu fiz uma série de mensagens voltadas sobre a arca, esse episódio. O que acontece? Quando a gente lê Samuel e quando a gente lê Crônicas, a gente lê que Davi para tudo, e Davi não se revolta contra Deus. Davi chama os levitas, os sacerdotes, e todos vão buscar a Deus, perguntando para Deus aonde eles tinham errado. Quando a gente lê o texto em Crônicas, principalmente, fica claro que Davi se reúne com os sacerdotes, com os levitas, e todos caem em si, Davi e todos eles dizendo, nós pecamos. Por que nós pecamos? Porque a arca nunca era para ter sido colocada numa carroça. Não tinha base bíblica para isso. Vou só dar a síntese. Quando a arca vai para os filisteus, mais uma vez Deus estava ensinando ao seu povo, que é o povo de Deus, ali com Eli e os seus 2 filhos, de que povo e sacerdote que vive em pecado, Deus extirpa. A arca que representava a glória de Deus, Deus leva agora para as cidades dos filisteus. Só que chega lá na cidade dos filisteus, eles tentam
usar aquilo como um triunfo, mostrando que o Deus deles é maior do que o Deus de Israel. O que acontece? Lendo lá o texto de Samuel, e principalmente de Samuel, a gente vê que o que acontece? O Deus de Dagon se prostra. Todos os 5 governadores filisteus, porque o que era o povo filisteu? Eram 5 cidades governadas por 5 governadores. Então, era uma união de povos que tinham seus governadores. Todos eles ficam trocando a arca entre eles e era só praga em cima deles. Chega um dado momento que eles falam, vamos devolver a arca, vamos fazer um tributo ao Deus de Israel, quem sabe ele não nos destrua. E aí eles colocam aquela arca num carroção e mandam de volta. Ali, quando há o carroção e há aquela expressão deles terem mandado de volta, Deus permitiu. A arca nunca foi feita para ser carregada por um carroção, uma carroça levada por bois. Ali foi um desespero dos filisteus. A arca era para ser carregada nas varas, sendo segurada nos ombros dos sacerdotes, dos coatitas. Dentro das tribos de Levi, tem os meraritas, os gersonitas e os coatitas. Dos coatitas nasce o sacerdote. Quem segurava na arca era o sacerdote no ombro. Mas ele não podia tocar na arca. Tinha umas argolas, que passavam-se alguns varas, e eles seguravam. E eles tinham que ir com todo cuidado. Então, quando Davi bota e constrói uma carroça, e dizem os historiadores que a carroça que Davi tinha construído foi uma carroça linda, revestida de ouro, até os touros, os chifres com argolas de ouro. Então, Davi fez uma festona, mas aquela festona era um objeto esquisito. Ou seja, a arca jamais era para ser levada em carroção. Carroção é negócio de filisteu, não é negócio de hebreu, nem de judeu, entendeu? E aí, quando eles caem em si, que aí a carroça tropeça e encosta e morre, Davi vai consultar o que é a Bíblia. O que Davi estava fazendo? Beatriz? Hermenêutica. Puxa vida! Aonde está na Bíblia que a gente tem que botar um carroção? Não está. A Bíblia está dizendo que quando for se transportar, tem que ser sacerdote. Aí aonde agora vem Davi, com os sacerdotes, e cada passo que os sacerdotes davam agora, eles faziam um sacrifício. O que isso demonstra? Demonstra temor, demonstra zelo, demonstra amor, e aí a arca é levada por tabernáculo. Então, o povo de Deus, no Velho Testamento, nos dias de Davi, nos dias de Salomão, eles faziam o quê? Quando eles faziam hermenêutica, eles interpretavam aquilo que Deus tinha dado. A não ser quando Deus levantava um profeta, e agora esse profeta, não só, agora ele estava sendo boca de Deus, ele estava dando a nova revelação. Mas e quando o profeta citava uma passagem? Ele fazia hermenêutica. Ele estava interpretando, entendeu? Então, o profeta ele só não fazia de forma clara a hermenêutica quando ele estava ali profetizando no tempo real. Mas e depois que ele parava de profetizar, o que ele dizia? Vão ler a Bíblia, vão interpretar. Então, durante toda a história do povo de Deus, sempre a interpretação foi algo presente, Beatriz. Entendeu? É que em alguns momentos, podem ver, Salomão não se desviou? Por quê? Porque ele fez o quê? Ele não foi zeloso na interpretação. Aí Deus fez o quê com ele? Castigou, não castigou? Então, percebam, quem fosse infiel na hermenêutica, Deus apertava, mesmo que ainda a revelação não estava completa. Podem ver que a revelação de Deus no Velho Testamento ela é paulatina, Deus vai dando aos poucos. Mas aquilo que já foi dado, pode ver que Davi amava tanto a palavra de Deus, que o que ele fazia? Ele conservava, ele buscava. Josué, quando Deus falou para Josué, medita nessas palavras dia e noite. Pode ver que Josué, a mesma coisa. Ele pegava os textos de Moisés e colocava em prática. O que ele estava fazendo? Hermenêutica. Entendeu, filha? É que também Josué, ele vai ser agora canal da revelação. Mas enquanto ele não era canal da revelação,
ele e os sacerdotes iam ver. Peraí, estamos praticando a palavra? Entendeu? Ou seja, é a velha Bíblia, filha, a velha Bíblia, a velha oração, o velho jejum, a velha adoração. Tem nenhum mistério, o único Deus. Ou seja, percebe que é a gente que gosta de enfeitar o pavão. É ou não é? É a gente. Mas Deus não gosta, Verdade. né? Tá bom? Tudo bem até aí, então? Vamos parar para o nosso intervalo, que acho que eu passei muito do tempo, né, irmãos? Até. Tá bom? Então vamos dar uma pausa agora? Vamos para o nosso intervalo? Então, eu vou parar aqui a gravação. Tá? Mais alguma pergunta, irmãos? Não?